O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Colossenses, diz o seguinte, no capítulo 1 e no versículo 2: Aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É assim que eu também vos cumprimento, a vós, não em Colossos, como Paulo disse, mas a vós, nossos queridos e amados telespectadores, que agora nos acompanham em mais um estudo da Palavra de Deus, de todas as partes nas quais este vídeo está sendo transmitido, essa preleção, esse estudo da Palavra de Deus está sendo acompanhado. Eu vos cumprimento com a graça e a paz de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero dizer-lhes que para mim é uma alegria imensa. Eu estou muito feliz em poder estudar mais uma vez com vocês. Hoje vamos estudar o tema de número 35 da nossa série de estudos da Palavra de Deus, do livro Estudos Bíblicos, onde estudaremos sobre as parábolas de Cristo. E antes que nós então demos início a esse estudo, eu convido a você que se ajoelhe em atitude de reverência e adoração diante de nosso Deus, soberano Criador do universo, para elevarmos a Ele uma prece, pedindo-lhe a iluminação de seu Divino Espírito para compreendermos o tema que será estudado agora. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome e o nome de seu Filho amado. Mais uma vez estamos aqui para estudarmos a tua palavra. E eu peço, Senhor, uma bênção especial sobre cada um de nossos telespectadores. Abençoe, Senhor, a cada um deles. Abra o entendimento de cada um deles. Coloque também no coração de cada um deles o desejo de compartilhar esses estudos com outras pessoas, de convidar outros amigos, parentes, vizinhos, irmãos, para assistirem juntos essas preleções da Tua Palavra, para que assim eles também sejam um canal de bênção, sejam também pessoas que tenham o desejo de levar a Tua Palavra a outras. Abençoe, Senhor, a cada um deles, seus familiares. Se há alguém, Senhor, que está passando um problema difícil, que não sabe como solucionar, eu quero interceder agora, Senhor, por cada um deles. Que o Senhor tome a vida de cada um deles em Tuas sagradas mãos e dê a solução que eles tanto necessitam. Talvez nem tanto, Senhor, a que eles desejam, mas a que o Senhor sabe será melhor para eles. Esteja conosco agora, Senhor. Dar-nos a iluminação de Seu Divino Espírito para compreendermos o estudo da Tua Palavra. São bênçãos que nós lhe suplicamos, confiado nos méritos de nosso Salvador e o Seu Filho amado unigênito, o nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. O tema que eu vou estudar com você agora, o tema que nós estudaremos, é um tema muito importante, porque ele fala sobre o método de ensino que Jesus utilizava para transmitir suas importantes mensagens, não somente aos seus discípulos, ao seu círculo mais íntimo, mas também às outras pessoas, a multidão em geral. Ele usava de parábolas. E a pergunta de número 1 de nosso estudo
ela diz o seguinte: que referência se encontra nos Salmos ao emprego que Cristo faria das parábolas? Vejamos a resposta. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Salmo 78, verso 2. Uma parábola quer dizer, em primeiro lugar, uma comparação ou semelhança. Especificamente, é uma história ou narração curta, tirada da vida ou da natureza, por meio da qual se ensina alguma lição importante, ou se tira qualquer instrução moral. Então, isso que é uma parábola. É um conto alegórico, né? Não é um conto verídico, é um conto alegórico, é uma história com E, né? História com H, nós sabemos que é uma história verdadeira, que é um fato histórico, mas a história com E e sem H é um conto fictício. A parábola, ela é uma história sobre um fato que realmente acontece, que é um fato ligado ao dia a dia do povo ali no qual está inserido aquela história, mas não necessariamente uma história que aconteceu. Então, esse método foi um método muito utilizado por Cristo para ilustrar as suas importantes mensagens e importantes verdades a serem transmitidas às pessoas. Vamos para a pergunta 2, para entendermos um pouco melhor. De que fonte tirava Cristo de ordinário suas parábolas? Então, vamos ver qual era a fonte. Aqui na resposta nós temos o seguinte: da natureza e dos acontecimentos diários. Então, era assim que Jesus buscava basear suas parábolas. Não em contos fantasiosos, mas em acontecimentos normais do dia a dia, né? De pessoas normais, da natureza também, que era algo que ele gostava muito de fazer. Buscar ilustrações da natureza, pois a natureza realmente tem muito a nos ensinar. Vamos para a pergunta 3. Por que são notáveis as suas parábolas? Vamos ver por que as parábolas de Jesus são tão notáveis. As parábolas de nosso Salvador distinguem-se de todas as outras pela clareza, pureza, inteligibilidade, importância da instrução e simplicidade. São, na maior parte, tiradas dos assuntos comuns da vida e compreensíveis, portanto, a todos os homens. Dr. Alberto Burnes, sobre São Mateus 13, verso 3. Então, nós vemos aí que realmente as parábolas de Jesus são fascinantes, porque elas têm todas essas qualidades, né? Elas eram claras, elas eram específicas, elas eram muito ligadas a coisas facilmente compreensíveis pelas pessoas que ouviam a Jesus. Então, tudo isso deixava as pessoas fascinadas, né, com seus ensinamentos. Pergunta 4. Que disse Cristo a seguir a uma de suas parábolas? A resposta diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. São Mateus 13, versículo 9. Este é um fato curioso, né? Porque nem todas as pessoas elas ouviam o que Jesus estava dizendo. Muitos, a maioria, escutavam, apenas escutavam, simplesmente escutavam. Mas escutar e ouvir é realmente muito diferente, né? Escutar é você apenas, aquelas palavras caírem nos seus ouvidos e não fazerem sentido nenhum. Mas ouvir é colocar sentido, é procurar a importância daquilo, a significação daquilo, a aplicação daquilo para a sua vida prática. Por isso que Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, então que ouça o que ele estava dizendo, o que ele estava ensinando. Pergunta de número 5. Que pergunta fizeram então os discípulos? Então vamos ver qual foi a pergunta dos discípulos diante dessas coisas. E acercando-se dele os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? São Mateus 13, verso 10.
Então essa foi a dúvida dos discípulos. Eles queriam saber por que Jesus ensinava daquela forma. Por que Jesus não era mais específico, mais direto, mas ele usava de comparações, de parábolas, para ensinar as coisas. Vamos para a pergunta 6. Qual foi a resposta de Cristo? Vamos ver então o que Jesus respondeu aos discípulos. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. São Mateus 13, versículo 11 a 13. Então, o fato, meus queridos, é que Jesus sabia que em meio àquelas pessoas ali que estavam ao seu redor, muitas delas não estavam prontas, não estavam preparadas, e muitas não estavam até mesmo dispostas a receber os seus ensinamentos. Eram pessoas que muitos estavam ali movidos pelo interesse de milagres, de curas, ou até de próprio alimento, como Jesus alimentou a multidão 2 vezes, muitos o seguiam só para ter as suas necessidades supridas, tanto de alimento quanto de cura. E eles ansiavam por um libertador terreno, um rei que os libertasse do jugo romano. E na verdade, o fato, meus queridos, é que muitos que estavam ali não estavam dispostos a receber, a apreciar e a colocar em sua vida prática os ensinamentos que Jesus estava transmitindo. Outros estavam ali movidos por inveja, movidos por sentimentos de ira, querendo matar a Jesus, que eram os líderes religiosos. Por isso que Jesus usava desse método, para que realmente somente os discípulos pudessem entender depois o sentido daquelas parábolas, quando Jesus lhes explicasse. Sabe, meus queridos, e hoje acontece o mesmo. Muitas pessoas hoje, eles não entendem a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eles estão com seus corações, os seus sentidos totalmente contaminados pelo interesse. Eles não querem aprender e aplicar em suas vidas práticas as importantes mensagens da palavra de Deus que podem causar profundas e significativas transformações em suas vidas. Mas eles estão simplesmente lotando as igrejas, seguindo ensinamentos de homens que maquinalmente aprenderam, movidos por interesses, desejando curas, desejando prosperidade, desejando talvez muitas vezes simplesmente um convívio social ali com alguns amigos, alguns conhecidos, um entretenimento, pois hoje existem muitos pastores, líderes religiosos que estão promovendo verdadeiros entretenimentos. Então a história do passado, meus queridos, ela está se repetindo. E é muito importante que você, que agora ouve esse estudo, que agora assiste esse estudo, realmente tenha interesse em aprender da palavra de Deus e seguir aos seus ensinamentos, e não ensinamentos de homens que estão indo totalmente contrário aos ensinamentos de Cristo. Assim como no tempo dele existiam muitos líderes religiosos desvirtuados da verdade, hoje mais ainda, porque estamos vivendo no fim dos tempos. Então é muito importante nós ficarmos atentos quanto a isso. Aí em nosso estudo tem uma nota que diz o seguinte: o objetivo de Cristo em usar parábolas era, portanto, ensinar os mistérios ou verdades do reino do céu, verdades que não eram necessariamente difíceis de entender, mas que haviam estado por muito tempo ocultas ou obscurecidas pelo pecado, apostasia e tradição, de modo que os espirituais e os desejosos de aprender a verdade poderiam compreendê-las, e os de mente mundana e destituídos de boa vontade não a entenderiam. Quando lhe perguntavam o sentido de qualquer parábola, Cristo prontamente a explicava aos discípulos.
ver em São Lucas 8, 9 a 15, São Mateus 13, 36 a 43 e São Marcos 4, 33 e 34. Então é isso aí, meus amados. E você? Será que você tem realmente interesse? Será que esses estudos, essas transmissões de ensinamentos da palavra de Deus têm caído em seus ouvidos e feito realmente diferença? Quais são as suas motivações? Que Deus o abençoe para que realmente isso seja algo importante em sua vida e traga significativas mudanças e transformações. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 7. Depois de instruir por meio de parábolas, que pergunta dirigiu Cristo aos discípulos? Vejamos o que Jesus disse. E disse-lhes Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. São Mateus 13, 51. Então Jesus tinha interesse em que realmente aqueles que estavam dispostos a entender, entendessem. Por isso que ele perguntou, vocês entenderam essas coisas? E os discípulos responderam, sim, Senhor, nós entendemos. Mas eles entenderam porque Jesus havia lhes dado a explicação, o significado daquelas parábolas, daqueles ensinamentos. Pergunta 8. Até que ponto fazia Cristo uso de parábolas? Vamos ver até que ponto, né? A resposta diz assim: tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. São Mateus 13, versículo 34. Olha, meus amados, então Jesus realmente, ele era muito sábio, e ele falava tudo por parábolas. Esse era o seu método, e era um método importantíssimo, né? Que até hoje funciona. Nós temos aí suas parábolas que transmitem verdades maravilhosas, preciosas. E também algumas terríveis, que despertam temor, mas esse temor deve despertar em nós a obediência e o amor e o desejo de ser fiéis a Ele. Mais uma nota em nosso estudo diz assim: parábolas são simples histórias. Todos jovens e velhos gostam de ouvir histórias. A narração de histórias é um dos bem-sucedidos meios de despertar interesse, prender a atenção, bem como de ensinar, ilustrar e acentuar verdades importantes. Cristo, o maior de todos os mestres, assim o reconhecia e, portanto, fez uso constante deste método de instrução. Eu quero dizer para vocês que essa nota aí, é do livro. Todas essas perguntas, os textos apontados, eles são do livro Estudos Bíblicos. Por isso que nessa nota aí vocês viram história com H, mas realmente essas histórias eram histórias com E, né? Histórias que Jesus criava, né? Não necessariamente histórias que haviam acontecido, mas histórias que Jesus criava para ilustrar importantes verdades para os seus ouvintes da época, mas também por toda a posteridade. Vamos para a pergunta 9. De que maneira sugeriu Cristo que seus discípulos lhe seguissem o exemplo de ensinar verdades evangélicas? Vamos ver a resposta. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. São Mateus 13, verso 52. Então nós vemos aí, meus queridos, que Jesus disse que todo escriba, né, instruído, ele realmente faz uso dessas histórias, né, histórias novas, velhas, para poder ensinar as pessoas, né? Vamos aí para a última pergunta de nosso estudo. É um estudo mais curto, né? Esse nosso estudo é um estudo composto por 10 perguntas. E a última pergunta diz assim: quais são algumas das mais comoventes parábolas de Cristo e mais de molde a atrair a alma? Então, vamos ver a resposta, né? A resposta com certeza foi uma resposta pessoal, né? Do autor aí do livro. Ele colocou a parábola da ovelha perdida e do filho pródigo. São Lucas 15, 3 a 7
e 11 a 32. Talvez você goste mais de outra parábola, né? Tem uma opinião diversa, dado o autor aqui do livro, mas com certeza a parábola da ovelha perdida e do filho pródigo são parábolas fascinantes, são parábolas emocionantes, né? Que você pode ter o privilégio de ler nesses textos aí apresentados. São Lucas 15, 3 a 7 e 11 a 32. Versículos 3 a 7 do capítulo 15 de Lucas e versículos 11 a 32, que é a parábola do filho pródigo. Mais uma nota em nosso estudo diz assim: cada parábola se destina a ensinar alguma grande e importante verdade. As primeiras 12 nesta lista a seguir, que vamos apresentar aí, visam ensinar as seguintes lições, respectivamente: 1. O bem e o mal na vida e o juízo. 2. O valor do Evangelho. 3. A busca da salvação. 4. A visível Igreja de Cristo. 5. Verdades novas e velhas. 6. O dever de perdoar aos outros. 7. Chamadas em várias épocas. 8. Insinceridade e arrependimento. 9. Necessidade de justiça. 10. Vigilância e cuidado na profissão de fé. 11. Emprego das aptidões. E 12. Separação final dos bons e dos maus. Então foi assim que organizou aí os autores aí do livro, né? Estudos Bíblicos. E aí nós temos a lista, né, apresentada. Eu fiz aí escaneei a parte do livro aí para mostrar para vocês essas parábolas, né? A parábola do joio, está aí as passagens, né? A localidade em que Jesus contou. A parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola de grande preço, a rede de pescar, o pai de família e o tesouro, né? O credor incompassivo, os trabalhadores, os 2 filhos, as bodas, as 10 virgens, a parábola também dos 10 talentos, as ovelhas e os bodes, a semente, não é mesmo? O pai de família e os servos, também é outra parábola, os 2 devedores, o bom samaritano, o amigo importuno, o rico insensato, o servo vigilante, o mordomo fiel, a figueira estéril, os primeiros assentos, a grande ceia, a torre, o rei que vai à guerra, a dracma perdida, o filho pródigo, o mordomo infiel, o rico e Lázaro, o servo inútil, a viúva importuna, o fariseu e o publicano, os 10 servos e as 10 minas, a casa na rocha e a casa na areia, que é uma parábola também muito linda, né? Muito bonita, o fermento, a ovelha perdida. E aí nós temos parábolas também registradas em 3 evangelhos apenas: pano novo em vestido velho, vinho novo em odres velhos, o semeador, a semente de mostarda e os lavradores maus e a figueira. E aí ao final temos este poema aí de J. de Azevedo, que diz assim: sal e luz. Vós sois o sal da terra, se insípido este for, com que se há de salgar ou se dará sabor? O sal assim só presta a fora ser lançado, e pelos homens ser aqui sempre pisado. Do mundo sois a luz, não se pode esconder a cidade que foi sobre um monte se erguer. Não se acende a candeia e vai-se logo pôr sob alqueire, mas sim põe-se no velador. Para que a todos dê luz, a todos ilumine, e a treva que se adeia, ela pronto ilumine. Para que todos deem glória ao nosso Pai dos céus, e ao verem vossa ação, para sempre louvem Deus. Resplandeça também para sempre a vossa luz, que ela jorre de vós aos borbotões a flux. Então, este foi o nosso estudo sobre
as parábolas de Cristo, o estudo de número 35. Eu espero que você tenha apreciado, eu espero que você estude bastante as parábolas de Cristo que estão nos evangelhos, que elas sejam realmente uma fonte de ensinamentos preciosos para a sua vida e que Deus nos ajude a seguir esses ensinamentos tão preciosos que Jesus nos deixou. Que Deus vos abençoe. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau.